Você hoje precisa parar de ser enganado pelo gráfico e ter uma entrada inteligente. E essa entrada é de um dos padrões que mais se repete no gráfico, mas quase ninguém usa. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E também para você, criador de indicadores no TradingView, onde eu faço vários indicadores e ajudo você a operar cada vez melhor. Nesse canal aqui eu sempre ensino você que a operar de forma certa e de forma profissional, mesmo que você esteja na sua casa, mas que você passe a viver do mercado, operando no swing trade em vários mercados, tanto no mercado brasileiro, mercado americano, criptomoedas, no mercado de Forex, seja para você ganhar em real quanto em dólar no mercado. E o que pode estar acontecendo hoje com você, se você mesmo já opera no mercado há muito tempo, se considera já experiente, ou para você que já pensa em iniciar no mercado, que para você que pensa em viver do mercado, mas ainda não iniciou sua operação, ou seja, está iniciando ainda, essa aula é extremamente importante para você. O que muitas pessoas fazem no mercado é operar o rompimento, ou seja, entrar numa operação quando o preço tem um estouro, um rompimento. Mas o que muitas pessoas ainda não botaram na cabeça é que a pressa em entrar no rompimento é o que te faz perder dinheiro no mercado. Os grandes players entram em uma estrutura que mais se repete, como o pullback, e deixam um indicador clássico, um indicador que mais é utilizado no mercado, que é a média móvel, decidir para você a sua entrada na operação. Inclusive, com esse indicador você tem a tendência no trade, a tendência no gráfico. É sobre isso que eu vou ensinar para você nessa aula. A pressa em entrar no rompimento é o que te faz perder dinheiro. Os grandes players entram no pullback e deixam uma média móvel para decidir aonde entrar na operação. Por exemplo, essa semana recebi o relato do Carlos, 42 anos, o meu aluno, 2 filhos, cansado de perder tempo e dinheiro no day trade. Por que eu sei disso? Porque ele me falou, o primeiro relato que ele me disse, Ariel, não aguento mais, já são 5 anos, eu deixo de estar com minha família porque eu estou operando day trade. E é por isso que eu ensino para você o seguinte, a operar de forma clara, uma vez na semana, 1 hora na semana, e você faz as operações ali no swing trade, que é você efetuar a entrada em um ativo, ou seja, a compra ou a venda, e agendar toda a operação. E não importa em qual mercado, você deixa o trade rolar, e com isso você consegue 10, 15, 20, 30% de lucro em uma operação no mercado à vista, imagina no mercado alavancado. O ganho pode ser muito maior. E ele também achava, como pode estar acontecendo com você, que o segredo era ser rápido na entrada. Entrava no rompimento com sangue nos olhos e saía com o bolso vazio. E ele só virou a chave quando ele aprendeu uma coisa simples: esperar o pullback e utilizar um dos indicadores mais clássicos do mercado, que é a média móvel de 20, que confirma o movimento de entrada, confirma a tendência no trade. Então, por exemplo, toda vez que você utiliza o gráfico semanal, o gráfico diário, o gráfico de 4 horas, como esse daqui, aqui no TradingView nós decidimos, ou no gráfico, na plataforma que você estiver utilizando, decidimos aqui qual o tempo gráfico que vamos utilizar. Eu costumo utilizar aquelas sequências de tempos gráficos que eu sempre mostro para você. O gráfico MAN, que é o gráfico semanal, aquele que dita para você a verdadeira tendência, não é tempo gráfico de 5 minutos. O tempo gráfico diário, que entrega para você a tendência e pontos de entrada e saída na operação, e o tempo gráfico primordial, que é muito importante em muitos mercados, como o mercado de Forex. Tempo gráfico de 4 horas, que ele dita para você aquela entrada mais refinada, onde você também tem um stop até menor. Bom, nesse tempo gráfico diário aqui, eu vou utilizar aqui o Bitcoin, mas você pode utilizar essa análise aqui em qualquer ativo, não importa. No tempo gráfico diário, nós temos aqui a tendência de alta. Na tendência de alta, vai fazer pullbacks consecutivos indicando a tendência de alta, até que tenha um pequeno movimento de retração, que isso não é um movimento de reversão de mercado, no máximo uma correção. Muitos perdem dinheiro por confundir uma breve correção, em que o preço fica lateralizado, com uma reversão, já começa a querer operar vendido ou sai da operação achando que vai reverter o mercado e perde uma grande chance de ter muito lucro no trade. Então são pontos que você precisa ter cuidado na sua operação. Toda vez que você iniciar a operação, entre sabendo que existem tempos gráficos maiores e esses tempos gráficos maiores vai ditar para você
a verdadeira tendência. Não sei se você observou, mas uma coisa que é bem comum acontecer, na verdade tem que acontecer, quando o preço segue para uma tendência de alta, ele vai fazer movimentos que rompe movimentos anteriores, ou seja, o preço forma pequenos picos, logo depois recua e logo depois tem movimentos que causam o rompimento e assim por diante. Ou seja, primeira regra básica que todo trader deve saber: o preço para continuar a tendência tem que ter rompimentos. Sem rompimento, não há tendência. Simples assim. Mas o mercado ele depende também de algumas outras coisas, alguns outros fatores. Por exemplo, quando você vai identificar a tendência, você pode utilizar uma média móvel de 20 períodos, 50 períodos, 100 períodos, 200 períodos, não importa. Utilize uma média móvel, desde que essa média móvel mostre para você de forma clara a tendência. Ou seja, média móvel subindo com gráfico, tendência de alta, média móvel caindo com gráfico, tendência de queda. E a terceira regra, simples, mas que poucos utilizam: média móvel lateralizada junto com gráfico, ou seja, aquela briga entre o gráfico e a média móvel, você não faz nada, você fica de fora. Por exemplo, tem essa sequência de média móveis aqui, eu peguei um indicador aqui bem interessante para você no TradingView, que ele tem a média móvel de 20 períodos, 50 períodos, 100 períodos e 200 períodos. Essas quatro médias móveis estão num único indicador. Por que isso aqui é importante? Porque no TradingView tem a versão paga, né? É uma plataforma que você utiliza para vários mercados, tem todos os ativos do mundo aqui para você utilizar, você analisar o gráfico, ou seja, não fica refém ali só do mercado brasileiro, mercado americano ou Forex, ou então só criptomoedas. Aqui você consegue utilizar para identificar qualquer ativo do mundo. Bom, na média móvel de 20 períodos aqui, 50, 100, 200 períodos, importante, o TradingView, a partir de 2 indicadores, ele requer o pagamento, né, ele requer que você seja, eu acho que é premium, alguma coisa assim. Então você consegue utilizar gratuitamente até 2 indicadores de uma vez. Mas pessoas criam indicadores, eu gosto de criar indicadores e tem alguns aqui disponíveis para você. Esse indicador que eu vou mostrar aqui não é meu, é de um outro trader. Ele reuniu aqui 4 médios móveis para você utilizar como indicador. Então, por exemplo, você vai digitar aqui indicadores, aí você digita exatamente esse nome aqui, ó, EMA 20/50/100. Então já deve aparecer para você assim que você começa a digitar. Ó, EMA 20/50, ó. Tem até alguns outros aqui. Bom, aí clica nele, já vai aparecer para você no gráfico. O que a gente pode fazer com isso? Para não utilizar 4 médios móveis e acabar deixando você confuso aí. Podemos vir aqui em configurações. Nessas configurações, você pode utilizar 2 médias móveis. Vamos utilizar a média móvel de 50 períodos, que é essa em laranja aqui. Então vou desmarcar a média móvel vermelha e vou utilizar a média móvel de 100. Então vou deixar aqui, ó, média móvel de 50 que está em laranja, média móvel de 100 que está aqui, eu acho que é um verde, né? Acho um verde. Bom, clique em OK, pronto. Estou com 2 médias móveis plotadas no gráfico. Como que isso vai me ajudar? Média móvel subindo, ou seja, seguindo de acordo com o gráfico, tendência clara, né, de alta. Então já temos uma regra aí. Aquela regrinha que eu falei para você sobre a média móvel, que é o brigando com o gráfico entre o preço, não é para fazer nada, fica de fora. Então aqui nós já temos o gráfico e também as médias móveis no gráfico. Mas uma coisa bem importante para você, como eu falei para você sobre o rompimento ele não é um sinal claro de que é uma entrada. Pode ser até mesmo uma armadilha, se você entrar somente no rompimento. Todo mundo enxerga um rompimento, isso é fato. Mas quem entra somente no rompimento, ele está operando sem filtro nenhum. Ou seja, nada que indique para ele que pode ser uma operação boa ou não. Todo preço, o gráfico, né, ele costuma respirar antes de andar de verdade, ou seja, antes de seguir a tendência. Então, o segredo é o pullback. O pullback respeitando a média móvel de 20 períodos, 50 períodos, 100 períodos, não importa. Por exemplo, essa média móvel aqui é de 50 períodos. O preço, olha que interessante, fazendo esse movimento aqui, ó, um pullback. Aqui, um outro movimento. Isso daqui é um ponto em que indica para você, de forma clara, que tem uma entrada na operação. Aqui é um movimento em que o preço rompeu as 2 médias móveis, fez um pequeno recuo e seguiu para a tendência.
Então isso daqui também é uma entrada. Então o segredo é o pullback. O pullback ele dita para você as verdadeiras entradas na operação. Então o pullback com a média móvel é como se você fosse pular de um trem em movimento. Se você não esperar ele parar, você vai acabar caindo no trilho. Ou seja, se você utilizar o gráfico para entrar sem nenhum outro indicador, e você está vendo ali aquele preço correndo, subindo desesperadamente, está no terceiro candle ali, mas não tem um indicador para mostrar que aquele preço pode reverter a tendência a qualquer momento, você vai perder dinheiro. Então, aguarda o preço tocar na média móvel, porque é um descanso ali nesse momento do preço, que é onde os grandes players, eles basicamente montam sua posição. Então, passo a passo, ele é simples. Identifique o rompimento, vamos supor que o preço vai fazer esse movimento aqui. Ele vai romper. Ele rompeu o que era um topo anterior e tem uma estrutura clara, ou seja, a estrutura que é acima das médias móveis, espera o preço voltar. Você pode esperar o preço voltar se você não quiser entrar no rompimento. Você pode esperar ele fazer esse movimento aqui, que é tocar na média móvel, e entrar na operação. Simples assim. Eu gosto de entrar no rompimento, mas nem todo mundo gosta de entrar no rompimento, infelizmente. Mas para você que não gosta de entrar no rompimento, pode utilizar essa regra simples: esperar o preço tocar em cheio ali na média móvel, que vai formar uma estrutura de congestão. E essa estrutura de congestão é onde você pode posicionar a sua entrada. Ou seja, você separa o seu capital ali e faz a compra ou a venda do seu ativo. Se estiver em tendência de alta, é compra. Se estiver em tendência de queda, é venda. E quando você respeita o preço, espera, né, na verdade, o preço bater na média móvel, ele forma aí pequeno movimento para tendência, ou seja, um pullback a favor da tendência, é porque os grandes players aqui estão se defendendo, estão defendendo a sua posição. Então busque esse sinal, que é um sinal de rejeição, é o sinal de que o preço não vai cair. Então essa estrutura aqui é uma estrutura de rejeição à queda, ele vai continuar a tendência de alta. Nesse momento aqui é quando o mercado ele mostra para você o seguinte, ele diz para você: esse aqui é o seu momento de entrar na operação. Basta você se perguntar: tem coragem de entrar nesse momento? Geralmente, quando você tem uma técnica que você repete, essa técnica você não precisa de coragem, você quase que entra no automático na operação. E junto com as médias móveis, a média móvel ela é basicamente a bússola do trader, é a bússola do operador profissional. A média móvel é onde os grandes players deixam ali aquelas pegadas, aquele sinal de que, ó, passei por aqui, pode entrar aqui que pode me acompanhar, que aqui tem volume financeiro suficiente para poder entrar na operação. E geralmente a média móvel, ela mostra ali o equilíbrio das últimas velas, né? Por exemplo, média móvel de 20 períodos mostra o equilíbrio para você. Tem um cálculo por trás disso, mas não precisa saber desse cálculo, você não vai decorar uma equação. Mas a média móvel, ela de 20 períodos, ela mostra ali o equilíbrio das últimas 20 velas. Então ela tende a seguir basicamente a média de preços daquelas 20 velas, seja do fechamento ou da abertura. E sinceramente, quando lá atrás, há 10 anos atrás, eu consegui utilizar a média móvel, eu aprendi a utilizar a média móvel como filtro, eu parei de adivinhar o preço. Eu deixei o mercado me mostrar onde que estava a verdadeira força no mercado, onde estava a verdadeira força no gráfico. E pela primeira vez, há 10 anos atrás, quando eu comecei, eu parei de me sabotar naquela época e comecei a operar como profissional, com lucros pequenos, lógico. Até porque eu comecei com pouco dinheiro. Ou seja, quando eu comecei, não comecei com o capital que eu conseguia operar. Diferentemente hoje, eu consigo operar até por 5 dígitos. Mas o importante é você começar pequeno, com passo a passo. Não adianta colocar 10 mil reais agora se você não sabe operar no mercado. É como se você abrisse uma barbearia. Você sabe fazer barba? Você sabe cortar cabelo? Você vai montar um salão de 15, 20, 30, 50 mil reais para cortar cabelo? Se você nunca cortou cabelo na sua vida. E quando você abrir esse salão, essa barbearia, você vai cobrar 200 reais por um corte de cabelo? Não vai. Você começa aprendendo, começa com pouco, começa praticando. Tem conta simulador para você operar hoje em dia. Na minha época não tinha. E quando tinha, alguns que apareciam na época tinha que pagar. Então, hoje você tem muito mais facilidade
em operar no mercado, mas basta você querer, basta você seguir um passo a passo, basta você ver os vídeos aqui no canal e ver tudo que eu mostro para você. A maioria, 99% das aulas aqui, eu mostro como que eu opero, o que que eu ensino na fórmula do Swing Trade, que é o meu grupo fechado com os alunos que sabem como operar com ganhos acima de 10% por trade, por operação. Então, tudo isso que eu trago para você de graça aqui nesse canal é para que você consiga ou montar sua estratégia ou que você já vem aí tendo ganhos no mercado, pouco a pouco, aprendendo de forma simples, sem aquela adrenalina de querer ficar com o mouse grudado no dedo, esperando um ponto de entrada ou saída da operação. O melhor trade, ele não parece urgente, ele parece óbvio. E esse óbvio é o lucro que vem de uma consequência de repetições, ou seja, da rotina. Você não vai ficar inventando padrões, você não vai ficar procurando entrada onde não existe. Não adianta pegar o óculos, pegar o gráfico e dar um zoom para saber o que que aquele candle está fazendo. O mercado mostra toda essa estrutura aqui para você operar. Então, o lucro ele é consequência de uma rotina, da repetição, e não da pressa como alguns tentam te ensinar, que você precisa passar ali de 9 da manhã até as 5 da tarde operando. Então, faz o seguinte, marca, por exemplo, segue esse passo a passo aqui bem simples. Primeiro, você vai marcar as resistências no tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, ou seja, resistência é aqui embaixo suporte, que é onde o preço ele forma topos e aqui ele forma fundos. Então já espera por esse movimento. Então já começa, antes de comprar ou vender, traça esses suportes e resistências no gráfico. Espera um movimento, um rompimento claro acontecer. Por exemplo, aqui o preço rompeu. Vai entrar aqui? Não, espera. Espera o quê? O preço fazer esse movimento aqui. Quando ele faz esse movimento junto com as médias móveis, você tem uma confirmação da rejeição que seria uma tendência de queda, e você consegue aí surfar uma forte tendência, tanto de alta e, por consequência, ter alvos acima de 10% por trade, por ganho na operação. E tudo isso agendando lá na sua corretora. Quando comprar e quando vender, porque aqui a gente trabalha com tempos gráficos maiores, que te dá sempre a sua liberdade. Então decora o seguinte, você não precisa operar todo dia, você precisa repetir o que funciona. Então é só você copiar isso aqui, é só você copiar as estratégias que tem aqui no canal. Nada mais. Então, resumindo tudo, você não precisa de 10 telas, você não precisa de adrenalina, você precisa de um método claro e um gráfico limpo. Bom, agora eu preciso que você me diga aqui embaixo como está sendo a sua experiência no trade, qual a sua maior dificuldade, o que mais te aflige ali na hora de operar. Qualquer dúvida aqui, todas as suas dúvidas eu respondo aqui embaixo nos comentários. E compartilhe com aquele seu amigo que precisa ver essa aula para operar de forma calma, de forma estratégica. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.